Eu iniciei a gravação e agora eu vou compartilhar a tela. Pois bem, então vou começar a exposição fazendo uma. Eu acho que a última coisa que eu fiz ontem, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me parem. É uma coisa que eu fiz ontem. Melhor, ontem, semana passada, então vou dizer que foi ontem. Que foi apresentar o que seria o primeiro modelo de integral, né? A integral de A a B de x elevado a n dx. Isso é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. E aí eu vou fazer uma... É porque quando eu defini como integral indefinida, né? Ou seja, não tinha a definição AB. Mas aí eu vou introduzir essa notação aqui de A a C. Desculpa, de A a B, né? De A a B. Aí nesse caso a gente não usa as constantes, porque já estão definidas, tá? A partir dos valores de integração, né? Eu estou integrando porque elas cancelam. Eu estou integrando de A a B. Então, isso aqui acaba ficando meio que um prólogo para o teorema que eu vou amanhã apresentar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou definir a integral definida, considerando uma função contínua no intervalo AB, considero uma função definida no intervalo AB real, contínua. O que é que significa isto para o que precisamos? Significa o seguinte: pelo teorema de Weierstrass, a função restrita ao intervalo AB, que é um intervalo fechado, a função ela tem um máximo e um mínimo. Então ela atinge seus extremos. Então existe o número m, que pertence ao conjunto da imagem, né, da função, e existe um número m grande, que pertence também a esse conjunto, que aí seria a imagem de f, tal que m é igual a um f de u e m grande é igual a um f de v. Onde nesse caso, isso aqui seria o mínimo e esse aqui seria o máximo da função em AB. Pois bem, como a função ela tem um mínimo e um máximo, isso significa que ela é limitada. Então f de x é limitada. F de x é limitada. Então eu posso dizer que, que o valor, né, o módulo de f de x é menor que um certo L. Existe um L tal que isso acontece, né? Então, se ela é limitada, é porque os valores de f de x são limitados. Por que isso é importante para nós que vamos calcular integrais? A função ser contínua.
Porque significa que quando eu fizer o refinamento do intervalo, quando eu fizer o refinamento do intervalo e considerar, então vou considerar aqui valores xi mais 1. Quando eu considerar que i vai para infinito, então isso significa que eu estou considerando um refinamento infinitesimal do intervalo AB, o que faz com que a diferença xi vá para zero. Ou seja, a diferença entre os extremos é infinitesimal, né? Então, portanto, o que eu estaria calculando era a altura que é igual ao módulo de f de x. Mas isso eu já falei que é menor que L. Então, se eu estou calculando, se eu estou somando valores que ponto a ponto são limitados, então significa que a soma, que é a área, ver se vai ficar visível assim. Ficou muito feio. Então, cinza? Ficou legal. Pronto. Essa área aqui, pinta. Quer pintar? Travou, foi? Travou. É porque eu pintei tudo. Tá. Ah, eu acho que eu pintei várias vezes. E... ele tá, não tem mais para onde voltar, é? Ah, Pinte fundo preto novamente. cadê? Vou pintar aqui então. Cadê? É verde, menino. Pronto, agora tá certo. Obrigado. É verde? Só para deixar claro, é verde. É porque eu acho que. É porque aqui tá furado. Quando eu pintei aqui, ele pintou tudo, né? É porque eu queria deixar essa área. Porque aqui também é a área, né? Aqui, ó. Também é a área, tá? Pois bem, então o fato é que quando você agora está querendo calcular essa área, o que significa isso, né? A gente viu que isso é calcular um limite, né? Então, o que eu vou estar fazendo para calcular a área é calcular o limite da soma de f de xi estrela delta xi, multiplica, né? Delta xi e de 1 até n, considerando n indo para infinito. Isto é a área achurada delimitada sob o gráfico de f de x. Né? Então, isso acontece se f de x for limitada. Se a função não for limitada, a gente não tem como calcular essa área. Né? Porque o fato é que se a função... vamos considerar um exemplo prático. Né? Considerar a função... 1 sobre x. A função 1 sobre x. Então, o que acontece é que o gráfico dessa função é essa. É isso aqui, porque é o que acontece quando x vai para mais infinito, a função tende para zero, então assintota o eixo x, e quando x vai para zero, por valores positivos, a função explode para infinito.
Então ela assintota o eixo y quando x se aproxima de zero. Então o que acontece é o seguinte, se eu for calcular, então veja que seria um desaforo, né? Eu fazer o seguinte, calcular a integral de zero a... Pega aqui qualquer valor aqui A. Vou chamar de A não, vou chamar de T. T não, S. Pronto. Então de 0 a S, de 1 sobre x dx. Observa que isso não está definido, né? Por quê? Porque se eu considerar aqui, ó, o zero, né? O zero está fora do domínio dessa função. E se eu considerar aqui um número muito próximo de zero, eu estaria com um valor muito alto. E quanto mais próximo de zero, mais alto. Por isso que o fato é que zero não tá no domínio, né? Então eu não posso colocar como domínio de integração um valor que não está no domínio da função, né? Porque em algum momento eu estaria colocando esse valor na própria função que eu estou usando como termo de integração, né? Então isso aqui não está definido. Não está definido. Tá? Tudo errado aqui. Mas depois nós vamos ver que existe uma maneira de burlar essa indeterminação. A gente pode criar uma integral indefinida, que seria, nesse caso, imprópria. Por que ela é imprópria? Porque ela não é própria. Ou seja, a gente vai estar calculando a integral a partir de um limite. Um limite de integração, inclusive. Né? Então a gente diz que a integral imprópria converge quando esse limite existe e diverge quando esse limite não existe. Então o fato da função ser limitada é uma coisa muito importante. Então aqui nesse caso a função não é limitada, né? Dado qualquer limite aqui, eu me aproximo mais do x, do zero, ponto foge de qualquer limite, né? Isso por quê? Porque o y está indo para infinito. Então a função f de x é não limitada. Portanto, eu não tenho como definir a integral de forma própria. Vou deixar nesses termos. Como a área que eu quero calcular está em função da própria função f de x, a área delimitada pelo gráfico de f de x está em função da própria expressão de f de x, então a área ela depende intrinsecamente da determinação do valor de f de x para cada valor de xi estrela dentro do intervalo AB. Então, quando a gente define a área associada à função f de x, estamos fazendo essa soma. Então, essa soma aqui em verde, no quadrinho verde, essa soma aqui, ela é a soma de todas essas alturas. Todas essas alturas. Não sei se está ficando claro. Eu vou colocar preto, acho que é mais claro assim. Preto. Ah, fica muito bonito preto. Pronto. De todas essas alturas aqui. Né? Então, se você está considerando essas alturas, cada uma delas é para o valor que você considera aqui embaixo, x, você está tendo o ponto ali em cima, né? Então, você considera aqui um x, aqui você vai ter f daquele x, e esse comprimento aqui, em preto, ele é exatamente o valor de f de x, que é o valor que você vai determinar aqui, né? Isso aqui é exatamente o comprimento f de x. Tá? Então veja que é necessário que ao longo do intervalo AB eu possa escolher valores de x arbitrários, que eu não tenha controle sobre a escolha. Eu tenho que perder o controle sobre a escolha. Eu tenho que ter a possibilidade de escolher arbitrariamente um valor de x dentro do intervalo AB, de tal modo que para cada um desses valores
a imagem f de x é limitada. Essa é uma condição sem a qual nós não temos integral. Nós vimos que a integral depende literalmente, tá aqui, ó, literalmente do valor de f de x. Se isso aqui não for limitado, então não tem limite da soma. Se não tem limite da soma, não tem área definida. Então a gente não tem como calcular a integral. Né? Então, por isso é importante que a função seja contínua e que o intervalo de integração seja fechado. Ou, e aí essa é uma coisa muito interessante, essa é a outra possibilidade. Se essas coisas não acontecerem, que pelo menos a gente possa dizer que os pontos em que a função é descontínua sejam descontínuas de um certo tipo. Então a gente estudou isso, né, lá em cálculo 1. A gente viu que existem tipos de descontinuidade que são interessantes, que são controláveis. Né? Isso aqui foi da aula de lógica. Esqueçam isso aqui. Então o que é que temos? Cadê? Claro. Pois bem. Então, eu estava falando de quê? De descontinuidade, né? Controlável. Então você vai e considera a função e considera o intervalo AB. E agora considera que existe um valor desse intervalo em que a função é descontínua. Então tem aqui um valor C para o qual a função é descontínua. O que é que pode acontecer nesse valor C? Pode acontecer uma coisa muito ruim, que é esse valor C ser uma assíntota. Isto é uma coisa terrível. Porque se isso acontece, nesse ponto C, a função explode. E aí vou colocar a função explodindo assim, assim e assim. Então a função explode nesse ponto C. Se esse C for um valor é assintótico, né, para a função. Então a função não é contínua no ponto C e mais que isso, C é um ponto em que a função deixa de ter limite. Então ela, para qualquer limite que você der à função, quando eu me aproximo de C, os valores extrapolam o limite. Então não existe, nesse caso, nenhum L em que f de x seja menor do que L. Isso pode acontecer, né? Acabei de dar um exemplo, uma função 1 sobre x, em que isso acontece. Considere um outro exemplo, uma função 1 sobre x menos 2. Vamos considerar esse exemplo aqui. Aí, se a gente considerar esse exemplo, x menos 2, deixa eu ver aqui nos meus cálculos, eu acho que é isso que acontece. Se você considerar x menos 2, a gente vai ter uma coisa parecida com isso aqui, ó. Porque se você considerar x igual a 2, nós temos em x igual a 2 uma assíntota vertical, né? Porque quando x está com valores... só que eu acho que acontece que ela se quebra para por um lado é positivo, para o outro lado é negativo, né? Então o que acontece, eu vou querer que os dois sejam positivos. O que é que eu faço? Eu elevo tudo ao quadrado. E os matemáticos fazem essas coisas. Então vamos lá. Elevei tudo ao quadrado. Agora é tudo positivo. Vai para infinito, mas tudo positivo. Então acontece esse tipo de coisa aqui. Em x igual a 2, o C é exatamente 2. Então está aqui um exemplo concreto. Se você for calcular o limite, você vai ver que quando se aproxima de 2, por valores maiores ou menores, vai para zero. Portanto, o quociente vai para infinito. Né? Se aproxima de zero positivo, independente das direções. E quando isso acontece, a função vai para mais infinito. E aí temos esse tipo de caracterização. Logo, se eu considerar o intervalo AB, a integral não existe. Eu não tenho como calcular a área, porque a área é infinita, não tem como calcular a área. Né? Então, esse tipo de descontinuidade é péssima, é a descontinuidade que eu não quero.
Então, o que é que nós fazemos? Nós buscamos... E aí você pode dizer que essa função não tem integral? É falso. Ela tem integral, você pode integrar essa função, né? O fato é que eu preciso redefinir onde eu vou integrar. Eu não posso colocar o 2, o 2 não pode estar dentro do intervalo, nem pode ser um extremo do intervalo, porque a função não está definida lá. Mas, se eu definir qualquer valor aqui, ou aqui, e eu disser que esse valor aqui vai ser o B1 e esse aqui é o valor B2, então a função é completamente integrável. Tá aqui a área. Ó, você fecha aqui, tem aqui a área 1, você fecha aqui e tem aqui a área 2. Ou seja, você consegue calcular a integral de A até B1 e de B2 até B. Né? Então você consegue fazer, inclusive, aí uma estimativa, porque a ideia é que esse conjunto aqui é um conjunto muito pequeno, né? A ideia é que você poderia perder aí, porque é assintótico, né? Então significa que a diferença entre os valores da função e o valor dado por C são muito próximos, né? Então, no infinito essas coisas são muito próximas. A distância entre essas coisas, né? Mas aí o que queremos saber da área, questão da área. Então, se você tira aqui essa tampa, o que você tirou aqui seria uma área, como posso dizer, ah, em questões práticas, que pode ser desprezada. Se você tiver uma função que modela um problema e tenha esse tipo de característica, você pode, de forma prática, desprezar aquela área e calcular a área dessa forma que eu expus aqui. Isso é uma aproximação para a área. Mas não é a área, porque você tirou um pedaço lá. Só que se você for fazer uma análise mais refinada, você vai ver que essa área que você tirou aqui pode ser bem considerável. Assim. Você pode estar calculando uma área muito... Assim, o A pode ser uma aproximação muito longe da área real, o que você poderia estar aproximando, né? É claro que se o B estiver muito próximo de C, quanto mais próximo de C tiver o B, mais próximo da área real você está, né? Então você estaria fazendo aí refinamentos e aí você pode fazer isso. Então veja que calcular um integral pode ser um problema sério, assim, de análise refinada, né? Pode ser necessário uma instrumentação bem maior para poder calcular um integral. Mas a descontinuidade pode ser de outro tipo. A função pode ser descontínua porque ela dá um pequeno salto. Né? Ela pode ser uma descontinuidade removível. Então pode ser algo assim. E aí, nesse ponto C, a função não é definida para o ponto C. A função não está definida. Então, o que ocorre é que eu calcularia a área da região sob o gráfico sem nenhum problema. Simplesmente eu consideraria a extensão contínua para a função, dada a função f, definida em AB real, é AB menos C, tá? Eu vou colocar aqui assim. Estou tirando C do intervalo AB. E o que é que acontece? Eu vou pegar a função. E aí, para que esse tipo de descontinuidade aconteça, é necessário que o limite de f de x, quando x vai para C, exista, né? E aí eu vou chamar esse limite de alfa.
E aí eu vou definir a função f barra da seguinte maneira. Ela vai ser f de x se x for diferente de c. E vai ser alfa se x for igual a c. E o que acontece é que a integral de a a b de f de x é igual à integral de a a b de f barra de x. Porque eu estaria tirando um ponto, né? Tirando um ponto daqui. Eu tiraria um comprimento. Então seria a área menos um comprimento, né? Então essas áreas são iguais. O fato aqui. É possível ainda que haja um outro tipo de descontinuidade, né? É possível que haja um outro tipo de descontinuidade, que seria a descontinuidade em que a função ela não é nesse lado, nesse caso aqui, ó, a descontinuidade é removível. Nesse caso, cadê? Vamos ver caso por caso. Nesse caso, a continuidade é não removível, aqui não removível, aqui removível, e agora eu vou apresentar um outro caso em que a descontinuidade é não removível. Então eu pego aqui o intervalo AB, pego aqui o intervalo AB. Então eu considero aqui o primeiro caso, e esse aqui seria o gráfico da função e o outro, a outra parte do gráfico seria aquela lá. Então, como a função está definida aqui de f de A a f de B, e existe um C aqui, em que a função aqui não está definida e que aqui eu defino como sendo aquele ponto ali. O que acontece é que, observe o que eu posso fazer. Eu posso considerar essa área somada com essa área. Então, neste caso, a função tem uma descontinuidade do tipo 2, vamos chamar assim, tipo 2. Tipo 1 é quando as integrais, melhor, desculpa, os limites laterais coincidem. Quando os limites laterais coincidem. Aí é tipo 1, que seria aqui, né? Seria alguma coisa aqui, ó. Que é aberto assim. Esse aqui é do tipo 2. O limite, quando x vai para, quando x se aproxima de c, por valores maiores, a função está caminhando aqui em cima. Quando x se aproxima de c, por valores menores, a função está caminhando aqui embaixo. Os limites não coincidem. Então, nesse caso, a descontinuidade ela é não removível, né? Mas a função tem esse comportamento, ela é limitada. O C não é uma assíntota. Os limites laterais existem, mas são distintos. No caso de ser uma assíntota, os limites laterais não existem, né? Nesse caso, os limites laterais existem e são distintos. Então você consegue calcular a integral. É só calcular a integral de A até C e somar com a integral de C até B. A integral nesse caso é igual à integral de A até B. Né? Então é só entender que a função é definida por partes e que nesse caso eu estou tirando aqui uma linha. Né? A gente diz que a linha tem medida nula, o que significa que ela não tem área. Né? A linha não tem área. Ela tem comprimento, ela não tem área. Né? Então, como eu estou calculando a área, é uma coisa bidimensional, a linha é unidimensional, então a linha não. Assim como o ponto não tem comprimento. O ponto é de dimensão zero. O ponto não tem comprimento. A linha não tem área. Né? O plano não tem volume. É exatamente essa a correlação. Né? Então, dentro do. Quando a gente está falando de volume, o plano é uma coisa de volume zero. Né? Quando está falando de área, a linha é uma coisa de volume de área zero. Quando está falando de comprimento, o ponto é uma coisa de comprimento zero. Então, quando eu tiro uma linha, eu estou tirando uma coisa que não tem área. Então, portanto, a área que é preservada. Né? Então, nesse caso, nesse tipo de descontinuidade, a função, a integral ainda existe. Então, veja que é possível que eu tenha uma função, por exemplo, uma função escada, né?
Eu defino aqui uma função de A até B e eu considero que a função para cada ponto pela xi, a função vai atingir um patamar diferente. Ela vai mudando, mas ela tem que ser limitada, né? Tem que ter um certo ponto aqui em que essa coisa atinge aquele ponto, certo? O que acontece é que para cada um desses pontos aqui, eu estaria tirando uma linha. Para cada um desses pontos, eu estaria tirando essa linha amarela. Ah, é, então, ocorre que a área que eu vou calcular, a área rosa que eu vou calcular, deixa eu ver se você vai pintar direito. Aqui pintou. Pintou. Ah, aqui não vai. Ah, falta. Mas bem, o fato é o seguinte: para a soma das áreas, né? Eu aqui vou colocar alguns pontos, porque eu vou fazer a seguinte afirmação: o número de pontos em que a função pode ser descontínua desse tipo não importa. Eu posso ter infinitos números em que a descontinuidade é desse tipo, mas a soma vai ser a área, vai ser um número finito, a soma. E vai ser uma área robusta, vai ser exatamente a soma desses retângulos todos. Né? Não importa quantos pontos desse tipo de descontinuidade eu tenho. Eu posso ter uma quantidade enumerável de descontinuidades. Vocês vão estudar em discreta que enumerável é um tipo de infinito que é comparável à infinitude dos naturais. Então pode ser uma quantidade muito grande. Eu posso ter aqui os x0, mais x0, x1, 2, 3, xn. Eu posso fazer n ir para infinito. E mesmo assim, eu continuo tendo integral. Esse é um teorema muito bonito isso. Porque você está observando que mesmo que você esteja tirando uma quantidade infinita de pontos, você está tirando, no final das contas, uma quantidade de comprimentos, né? Que tem área zero. Então a área complementar, ela é de fato, ela corresponde exatamente à integral, que seria a área da a área que é a soma das áreas parciais, que é a integral de A a B da função, as integrais inteiradas, né? De A a B. Então, essa é uma das características que, que nos diz quando é que uma função é integrável. Então, veja que é necessário que ela seja limitada. É necessário que ela seja limitada para ter integral. Mas ela não precisa ser contínua. Não é necessário ser contínua. É necessário ser limitada. Né? E a ideia é que é suficiente que ela seja limitada para ser integrável. Mas não é suficiente que ela seja contínua, porque ela pode ser contínua e explodir numa vizinhança, né? A vizinhança, o limite da vizinhança pode ser alguma coisa desse tipo. Alguma coisa desse tipo aqui. Assim, né? Então veja, a função aqui é contínua quando você tira o zero. Então eu tenho um intervalo zero infinito em que a função é contínua. Mas se eu calcular a integral considerando o zero como um limite, esse limite não existe. Essa área não existe. Mesmo tirando só um ponto, que é o zero, essa área não existe. Porque ela é ilimitada, quando eu me aproximo de zero, ela é ilimitada. Então essa área não existe. Eu não tenho como calcular essa área.
Tá? Então, a ideia de integrar, de relacionar o problema da integral a resolver uma área, tem essa característica, né? Então, agora vamos ver algumas propriedades disso. Tá aqui. Vamos ver algumas propriedades disso. Primeiro, a propriedade de que se você tem duas funções que são integráveis, definidas no mesmo intervalo AB, eu estou considerando que função integrável é aquela função que eu posso calcular a área sobre o gráfico. Então ela é do tipo, no máximo, ela é desse tipo aqui. Ela tem descontinuidade removível, ou melhor, descontinuidade não removível desse tipo, no máximo. Se ela tiver descontinuidade removível desse tipo aqui, ela é integrável, a gente já viu. Se ela não tiver descontinuidade, ela é integrável. Então, ela pode ser no máximo desses três tipos. Ou ela tem nenhuma descontinuidade, então é contínua. Ou ela tem uma descontinuidade removível, ou ela tem uma descontinuidade do tipo... Esse aqui é do tipo 1 e esse aqui é do tipo 2. Do tipo 3, vamos dizer que é aquela que explode. Descontinuidade em que caracteriza uma assíntota vertical. Então, ou é contínua, e aí não tem nenhum tipo de descontinuidade, então é do tipo 0. Ou ela é descontínua e é removível, tipo 1. Ou ela é descontínua mas com descontinuidades do tipo 2, ou seja, em que os limites laterais existem. Né? Então ela não caracteriza uma assíntota vertical em nenhum ponto de descontinuidade. Ela é desse tipo que está aqui, essa escadinha. Né? Não pode ser uma escadinha infinita, mas é aquela escadinha. Pois bem. Então, considere f e g funções que satisfazem essas condições. Então, a integral de a até b da soma das duas funções, que seria a função soma, é igual à soma das integrais. Essa seria a primeira propriedade. A integral ela é aditiva. Como a gente prova isso, né? É relativamente simples provar isso. Vamos considerar, sem perda de generalidade, que a função que estamos considerando f ela é contínua. E que g também é uma função contínua. Então, quando você soma a função f e g somada, literalmente é a soma desse comprimento com este comprimento. Então, vai dar este comprimento. Então, o que você vai ter aqui em cima é uma coisa desse tipo, em que é a soma, para cada ponto aqui, o que eu tenho é a soma. Você pega uma vertical, você pega esses dois valores aqui e esse valor aqui é a soma dos outros dois valores. Né? Então, a ideia é que essa aqui é a função f mais g, essa é a função f, essa é a função g. É natural que se f e g são integráveis, f mais g é integrável, e a área é exatamente o que eu estou dizendo, que é a soma das áreas. Então vamos lá, pego aqui a área A, pego de A a B, aí calculo essa área aqui. Calculo essa área aqui, que é a área de F. Aí eu pego G. Pego G. Quando eu for calcular a área G, vai ser a área amarela, verde, não, azul. Vai ser essa área toda aqui, ó. A área G. Então, significa que eu vou quando eu somar, pegar a área F mais G, eu vou pegar a área F e somar a área G aqui em cima. Então, é exatamente o que está... Então, é natural calcular F, a integral de F mais G, somando a integral de F à integral de G. Então, isso aqui é natural fazer isto. Né? A integral de f mais g de a a b é igual à integral de f mais a integral de g
no mesmo intervalo, A, B, A, B. Lembrando que F e G estou considerando contínuas no intervalo AB fechado. Tá? Então tem mais que isso, é que eu posso calcular a integral de AB de uma constante multiplicando uma função f. Se f for integrável, ou seja, ela é contínua, então essa integral é exatamente k vezes a integral de a a b de f de x dx. Isso também surge naturalmente do fato de que quando pego a função que é k vezes f de x, isso é considerar cada ponto que é f de x e multiplicar pelo mesmo k. Então vou ter aqui o ponto k vezes f de x. Se f é integrável, então o que eu vou construir aqui em cima é uma região limitada, portanto integrável de a a b. Né? Então, e a integral vai ser literalmente k vezes. E aqui eu tenho. Vamos supor que eu tenho aqui o primeiro slot, né? Que é o slot que dá a área f de x. Quantas vezes a área grandona é maior que essa primeira área? K vezes, né? Eu tenho K vezes a área, que é essa área A. A área A pequena aqui. K vezes A é a área total. Então, portanto, K vezes a área total que é dada pela integral de f de x de A até B. Então, temos aqui seria a primeira propriedade, segunda propriedade. Ela é homogênea, de grau 1. Se você multiplica o integrando por k, você tem k vezes o integrando, a integral. Né? Mas que isso, se você quiser calcular a integral de a até b, de f de x, dx, você pode calcular a integral usando um valor intermediário, c, de f de x dx, mas o restante, que seria o complemento do intervalo de f de x dx. Isso é natural, né? Do fato de que o que eu estou considerando é, se eu pego o intervalo AB, em vez de calcular a integral no intervalo inteiro, tem aqui a função, em vez de calcular a integral no intervalo inteiro, eu pego um ponto intermediário, que pode ser qualquer valor C, e calculo as duas áreas. Calculo essa área, que é essa integral aqui, e calculo essa área, que é essa outra integral aqui. Então, tenho a integral de A até C, somado com a integral de C até B. Né? Isso vai dar a integral da área inteira de A até B. Né? Então, passa a ser natural. Quando você imagina que a integral ela é uma solução para o problema de área, fica relativamente fácil entender as propriedades. Né? Então, o que mais temos? O fato de que, se você calcular a integral de A até B de f de x dx, isso é igual ao oposto, ou seja, o simétrico, o antípoda, do valor de calcular a integral de B até A de f de x dx. Por que isto, né? Por que isso acontece? Pelo fato simples. A gente definiu a integral usando o limite. Limite da soma de f de xi estrela. E olha o que acontece, o que aparece agora? Delta xi. Mas quem é delta xi? Isso aqui, i de 1 a n, n indo para infinito. Isso aqui eu chamei de integral de a até b de f de x dx. Pois bem, então o que é isto aqui que eu estou calculando? Isso aqui, eu peguei o intervalo AB,
e chamei esse termo de x0, esse termo de xn, e particionei o intervalo. Esse aqui é o x1, x2. E o que é o delta xi? O delta xi é xi mais 1 menos xi. Então, se eu calculo a integral de A até B, eu estou calculando nessa direção, nesse sentido. Eu estou particionando x0, x1, x2. Então, estou pegando aqui as diferenças, o valor. Vamos considerar que A e B são positivos, né? Então, se A e B são positivos, o zero está aqui. Então, qualquer valor maior do que A é maior do que o valor anterior. Cada vez que eu me distancio de A, eu vou com valores maiores, né? Então, x2 é maior que x1. xi mais 1 é maior que xi, então isso aqui é positivo. Portanto, esse termo aqui é positivo para todo i. Se eu fizer o contrário agora, se eu calcular de b no sentido a A, então toda vez que eu considerar aqui, eu vou considerar xi mais 1 e considerar aqui xi. Quando eu fizer o contrário, então vou fazer delta xi considerando valores distintos, né? Então vai ser xi menos xi mais 1. Mas observa que xi em relação ao zero é maior que xi mais 1, desculpa. Em relação ao zero é maior que xi. Portanto, a diferença entre eles é negativa. Essa diferença nessa ordem é negativa para todo i. Mas o valor de f, eu estou considerando f positivo em ambos os casos, o valor de f continuou o mesmo, né? Porque o f eu estou considerando como sendo a área aqui em cima, né? Então o valor de f continuou o mesmo. A área que eu estou calculando é a mesma. O que mudou foi o delta xi. Então, o que acontece é que se você muda o sentido de variação do x no intervalo de integração, você está multiplicando, ou seja, está considerando os deltas negativos ao invés de considerá-los positivos. Né? Então, se você genericamente, se você usa a mesma ordem da reta, a ordem da reta é essa, né? Então, se é de A até B, se A for menor do que B, eu estou usando a mesma ordem da reta, dos reais. E aqui, nesse caso, eu estou usando a ordem inversa, né? A, B, eu estou usando para cá e aqui eu estou usando para lá. Eu estou indo de A até B. E A é menor do que B. Aqui eu estou indo de B até A e A é menor do que B. Então aqui é a ordem inversa da reta. Portanto, você precisa corrigir com um sinal de menos, porque a integral que você vai obter vai ter esse sinal alterado por causa dos deltas que estão sendo calculados na posição inversa. Né? Então, isso aqui é muito usado, isso aqui, essa propriedade de que quando você inverte a ordem de integração, você precisa corrigir com um sinal de menos. Então, nós vimos a propriedade integral em seções do intervalo, mudando a ordem de integração. Vimos aqui é homogênea, aditiva. Então agora nós temos, vamos para a terceira parte, que é quando você considera que f de x, se você considerar se f de x ela é menor ou igual que um número L para todo x em AB, então o que é que acontece? Quando eu calculo a integral de A até B de f de x dx, isso é menor ou igual que a integral
de A até B de L dx. Então, vamos ver depois que integrais lineares se resolvem facilmente. Isso aqui vai dar L vezes B menos A. L vezes B. Mas geralmente, isso é no caso da função ser menor, né? Mas geralmente, se a função for limitada superiormente e inferiormente, m, pequeno, m grande e m pequeno, então o que temos é que a integral de A até B de f de x dx é menor ou igual que m vezes b menos a e é maior ou igual que m pequeno vezes b menos a. Vamos usar essa propriedade fortemente para provar o teorema fundamental do cálculo amanhã. Tá? Então, por que isso, né? A única coisa que eu não mostrei foi isso aqui, né? Isso aqui. Vamos mostrar isso. Que é a integral linear. Como é que eu calculo a integral linear? O que significa a integral linear? Isso que eu estou falando chama de integral linear, né? É que a função f é constante. A função f é constante igual a uma certa constante L. Então, o que significa? Dado o intervalo de integração de A a B, quando eu for calcular a área, isso é um retângulo. A área é exatamente B menos A multiplicado por L, que é a altura. Isso é a integral de A a B de L dx. Então, isso é exatamente L que multiplica B menos A. Então, integrais lineares, ou seja, de funções lineares, são óbvias. Né? Então, não tem o que fazer. Né? Elas são óbvias. Assim, você consegue calculá-las sem precisar de refinamentos. Você usa refinamentos quando a integral não é linear. Né? Quando ela é linear, é óbvia. Exatamente a área de uma região retangular. Né? Então, isso eu usei aqui e usei aqui e aqui. Ó. Eu apliquei esse resultado, eu apliquei 2 vezes aqui. Porque aqui ficaria, em resumo, né? Eu aplicaria a integral aqui, ó, de A a B, e aplicaria aqui integral de A a B, e aplicaria aqui integral de A a B. Como a função m é menor ou igual que f de x, então a integral de m é menor ou igual que a integral de f de x. O mesmo ocorre no outro caso. A integral de f de x é menor. Como f de x é menor ou igual que m, então a integral de f de x é menor ou igual que a integral de m. Né? Então eu calculei as integrais e obtive essa desigualdade aqui. Tá? Então, isso aqui mostra que se a função f for limitada, então a integral, a área é limitada e as limitações são dadas por esses valores, né? E a gente já sabe que né? Porque a gente está considerando que a função f para ser integrável, que ela seja contínua. Assim, a grosso modo, estamos considerando funções contínuas definidas em intervalos fechados. Pelo teorema de Weierstrass, funções contínuas em intervalos fechados, elas possuem o máximo e o mínimo, que é exatamente esse m aqui grande e esse m pequeno. Né? Então ela possui o máximo e o mínimo. Portanto, a integral vai estar sempre limitada superiormente por esse valor, que é o comprimento, por essa área, né, que é o comprimento do intervalo multiplicado pelo maior valor da função, e por essa área, e vai ser minorada por essa área que é o comprimento do intervalo pelo menor valor da função. Vamos provar isso geometricamente falando. Então, considere a função f de x
seja, essa função aqui. E vamos considerar o intervalo a, b. Nesse caso aqui fica bem óbvio, né, que o menor ponto da função é atingido aqui e o maior ponto da função é atingido ali. Então isso aqui vai ser o meu m pequeno e isso aqui vai ser o meu m grande. Pois bem, então o que é que vamos fazer? Eu vou calcular a integral de m pequeno e, como é linear, vai ser dado por esse retângulo aqui. Essa aqui é a integral de m pequeno, integral de a até b de m pequeno dx. Agora eu vou calcular a integral de m grande. A integral de m grande é essa integral verde grandona aqui. A integral de a até b de m grande dx. Observa que agora, quando eu quiser calcular a área em azul, que é a área da função, eu vou estar calculando essa área aqui. E, naturalmente, deixa eu desenhar, deixa eu ver se eu consigo pintar aqui. Observem que a área amarelo, que é a área da integral de m pequeno, ela difere da área em azul por uma área considerável, que é a área da função, que é a integral, deixa eu escrever aqui, integral azul, de a até b, de f de x, dx. Então a integral azul ela é maior que a integral em amarelo, mas é menor do que a integral em verde. Então, ou seja, a integral em azul, que é a integral da função, está limitada pela área em verde e superiormente e limitada inferiormente pela área em amarelo, né? Então a área da função está limitada entre esses dois retângulos. O primeiro retângulo é a área em verde. Então a integral em verde é m vezes o comprimento b menos a. E a área em amarelo é o comprimento m pequeno vezes b menos a. Então, significa que a integral de a b de f de x tem que estar limitada entre essas duas áreas. Tem que ser menor ou igual que a área grande e maior ou igual que a área amarela pequena. Então, com isso, nós vemos as principais propriedades da integral. Né? A integral ela tem essa característica, ela é aditiva, né? Ela é aditiva, vamos revisar, né? Então a integral é aditiva, vimos questão de continuidade aqui. Cadê? Onde é que está a aditividade? Aqui. Então ela é aditiva, né? Então, dadas as duas funções, a gente consegue calcular a integral da soma fazendo a soma de integrais. Se for, ela é homogênea, então se você tiver que multiplicar a função, o integrando, né, por uma constante, você pode tirar a constante das integrais, né? Então as constantes elas saem homogeneamente das integrais. Você pode calcular, se a função estiver definida em a no intervalo AB, então você pode pegar um valor c qualquer intermediário, e calcular a integral de a até c e depois adicionar com a integral de c até b. Às vezes isso é necessário quando você está querendo particionar o intervalo para... Inclusive, se você, às vezes você precisa fazer isso para elaborar demonstrações ou
para calcular efetivamente o gráfico da função quando ela está definida em partes, por exemplo, né? Então f de x está definido de a a b, você quer calcular f de x definido de a a b, só que f de x está definido em partes, para intervalos. Primeiro seria f1, f2, por exemplo, aqui, né? F de x é igual a f1 se x estiver entre a e c. E f de x é igual a f2 se x estiver entre c e b. Então essa integral se daria pela soma dessas duas integrais. Essa seria uma possibilidade de aplicação dessa propriedade. Aqui é outra propriedade, que é quando você muda a ordem de integração. Era de A até B, aqui no caso, era de A até B, e aqui eu inverti, fiz de B até A, e aparece aqui um sinal que corrige a integral, que ela agora está com o sinal invertido, né? Pois bem, então, e até o momento estamos calculando integrais com funções positivas, né? Função sempre positiva, ficou muito claro aquilo ali, né? Então, função muito positiva, funções sempre positivas, mas a ideia é que isso nem sempre acontece, né? A gente pode pegar, por exemplo, uma função trigonométrica que tem esse tipo de variação aqui. Então, como é que a gente faria a integral desse tipo de função, né? Então, você poderia usar, por exemplo, da periodicidade dessa função. Você pega aqui esse ponto, que é o ponto que é a função. Observa que o gráfico aqui, nesse primeiro lado, é igual ao gráfico do segundo lado. Porque ele é refletido. Isso aqui, esse aqui é como se fosse um espelho. Se você pegar qualquer ponto aqui, a altura dele com relação ao espelho é a mesma do outro lado. Então existe um ponto do outro lado que tem a mesma altura que ele. Significa que se eu calcular a área aqui, é a mesma coisa que calcular essa área aqui. Claro, considerando o período completo, né? Você pega aqui o período completo, daqui até aqui, e considera isso aqui o mesmo período. E aqui, D verde, aqui o mesmo período, e aqui também. Então, como a gente está calculando a área, ocorre o seguinte: a integral aqui daria negativo, porque a função é negativa. Então, o que é que você faz? Você calcula o módulo da integral. Então, essa seria uma forma de você calcular a área dessa integral, que na verdade, como a função é simétrica, completamente simétrica e periódica com o período, nesse caso, 2π, a função seno, acho que essa é seno. Não, essa é cosseno, né? É cossenoide. Então você pega, por exemplo, se você considera aqui π sobre 2, que vai dar menos 1, né? Ela vai dar 1 em 0 e vai dar 1 em 2π. Ocorre que aqui em π... isso aqui desculpa, isso aqui é π. Aqui em π sobre 2, que é aqui, vai ser 0. E em 3π sobre 2 é 0, né? Então, os intervalos são... Você pegou e dividiu 2π em 4 partes, literalmente, né? Então, o que é que aconteceria? Você resolveria a integral de 0 a π sobre 2. Isso daria a integral em azul da função cosseno. Isso aqui é esta área aqui em azul. E se você quer calcular, isso é igual a 1/4 da integral de 0 a 2π do cosseno de x dx, considerando aí que você está calculando área, não é? Então, neste caso, você estaria... essa integral aqui de 0 a 2π, você usaria repetidamente aquelas divisões, né? Então você teria aqui a área 1, a área 2, a área 3 e a área 4.
Por isso que é 1/4, né? Então estou pegando a área toda e dividido por 4. Isso é um caso particular de integração, né? Isso não é necessariamente uma propriedade. Eu estou aplicando a propriedade de integral para mostrar como calcular esse tipo de nesse caso. Mas fica muito claro o seguinte, que isso aqui é negativo. Então como é que eu represento isso? Se eu somar, se eu calcular essa integral aqui, vai dar 0, isso aqui, ó. Só que eu sei que a área não é nula. Então veja que é necessário uma certa esperteza para entender, dada a função, entender o que é que a integral está calculando, né? Porque por que a integral daria 0? Porque se você chamar essa área 1 e somar ela com a área 2, elas são iguais, só que a função aqui é negativa e a função aqui é positiva. Então as integrais vão estar com sinais trocados. Quando eu somar, vai dar 0. A mesma coisa acontece do outro lado do espelho. A integral 3 somado com a integral 4 dá 0. Então a integral de 0 até 2π dá 0, que é isso aqui que eu falei. Né? Só que dá 0 por quê? Porque eu estou considerando a variação do sinal da função, que é natural considerar, quando eu pego a variação de 0 a 2π. Só que aí eu tenho que entender o seguinte, ó, se eu pegar a função e dividir em seções periódicas menores, eu vou encontrar áreas. E por que eu vou encontrar áreas assim? Né? Porque essas coisas, no final das contas, dão uma circunferência aqui, ó, na origem. Né? Então, a área 1 está relacionado a essa área da circunferência, a área 2. A área 2 está relacionado, cadê aqui embaixo, a essa área. A área 3 aqui e a área 4 aqui. Observa, a área 1 e 2 são positivas. A área 2 e 3 são negativas. Cada uma delas são iguais. Então, por isso que eu posso fazer isso. Em vez de calcular as 4 integrais, ou a integral no intervalo inteiro, eu considero o intervalo 0π sobre 2, desculpa, e calculo essa integral e multiplico ela por 4. Então a integral, que é a área, né, de 0 a 2π, cosseno de x dx, vai ser 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x dx. Ok? Ok, né? Isso com raio 1, né? Então, observa o seguinte, nesse caso, a gente está calculando exatamente a área da circunferência. Lembra que esse foi o primeiro problema que eu tinha tratado lá sobre sobre a integral, né? Que era calcular a área usando polígonos, né? E aqui está a área da circunferência pode ser dada porque já que a curva, a cossenoide, ela desenha a circunferência, né? Então a gente pode calcular usando isto, né? Usando esse fato, né? De que esses pontos aqui seriam pontos sobre essa curva, né? Sobre a circunferência aqui, né? E isso, claro, se o raio, se a frequência for igual e for igual a 1, né? Então temos esses detalhes a cumprir. Pois bem, eu acho que seria isso. Tem uma outra coisa a mais que poderíamos ver, mas no geral seria isso. Deixa eu ver como é que vocês estão. Estão bem? Como é que foi? Digam aí. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, Gabriel. Estava só bebendo água. Pode dizer. Muito obrigado, Alisson. Naquela parte que o senhor falou, que aí funções que tem aquela continuidade lá que dão saltos, não tem que é só de desconsiderar a linha na área. Que aí o senhor disse que a linha ela tem área igual a 0, né? Mas quando é esse cálculo integral, aí não está somando as várias linhas. Isso, mas aí veja, se a linha tem área igual uma a 0. coisa é você somar
linhas de tal modo que você preencha. Imagina o seguinte: você tem um quadrado, né? Você tem um quadrado de lado 1, certo? E aí Certo. você pega um ponto e desenha uma linha que tenha a espessura daquele ponto. Então você tirou do quadrado aquela linha, ok? Ok. Qual é a área que sobrou? Quanto é que vale a área que sobrou? A área que ficou lá no quadrado. O quadrado tem lado 1. Ele tem área 1, né? Você pegou um ponto qualquer do lado do quadrado e tirou a linha. Eu vou desenhar aqui para o que eu estou falando, para ver se eu estou falando uma coisa que faz sentido, né? Cadê aqui? Eu tenho um quadrado. Aqui tem quadrado? Tem. Tem um quadrado de área de lado 1. Quadrado de lado 1. E eu vou e tiro. Eu tiro, pego um ponto qualquer e tiro a linha referente a esse ponto. Qual foi a área que sobrou no quadrado? Qual é essa área? O que é que você acha? Eu vou meio que responder para você da seguinte maneira. Lembra que eu te falei, o ponto é uma entidade que não tem comprimento. Então, se eu tirar um ponto, eu acho que você concordaria comigo que se eu tirar um ponto aqui, um ponto P qualquer desse quadrado, a área do quadrado continua inalterada. Eu tirei um ponto de lá. Bem, concorda comigo? Concordo. O É porque, fato é que assim, pra ocorre o mim tá tirando mesmo. alguma coisa. Oi? É que, assim, pra mim tá tirando alguma parte do elemento. Não tem, é como se estivesse diminuindo ele, assim. Ok, mas vamos lá. Vamos agora pensar da seguinte maneira. Considere a soma, uma soma de números. 1 sobre n ao quadrado. Pronto, considere essa soma. 1 sobre n ao quadrado. Ok? Essa soma, a gente vai ver quando ver série, essa soma é uma série convergente, converge para o número alfa. Significa dizer o seguinte, que se eu deixar de somar alguns números, não importa o que significa uma série, né? O que a gente está fazendo está completamente relacionado a isso, tá? E a gente está considerando a soma de f de xi estrela delta xi, né? Então tá pegando isso aqui i de uma n e depois a gente toma o limite. Limite quando n vai para infinito. A gente faz isso, né? Pois bem. Então significa que a gente está considerando uma série infinita. A gente está pegando aqui n de 1 a infinito. É isso que a gente está pegando aqui embaixo. A gente está pegando uma soma infinita, né? E está dizendo que isso é a área, essa soma infinita. Ocorre que, o que é uma série? Uma série é uma soma de uma sequência, dos termos de uma sequência. Então, se eu pego na reta, se eu pegar um conjunto de pontos, né, que converjam para um ponto A. Então, eu posso considerar 1 sobre n, 1 sobre n, que está convergindo para A, né? 1 sobre n ao quadrado, pronto. Então, considere 1 sobre n ao quadrado, que está convergindo para, quando n vai para infinito, isso aqui vai para zero, né? Então, vou colocar zero aqui, zero, em vez de A. E aqui 1. Pronto. Para n maior que 1, 1 sobre n ao quadrado está dentro do intervalo 0, 1, né?
Tudo bem? Sim. 1 sobre n ao quadrado está dentro do intervalo 0, 1. E aí eu vou e posso fazer o seguinte, eu posso considerar n maior que 1000. Eu posso considerar tirar 1000 pontos da série. E mesmo assim, quando eu somar, o que eu vou somar é o mesmo valor. Porque eu estou somando uma quantidade. Na verdade, eu não somo todos os termos, né? Eu estou dizendo que aquela soma ali, depois de um certo tempo, ela não vai. Na verdade, não os n primeiros. Eu tenho que considerar valores que estão sendo desprezados, né? Não esses n primeiros são muito importantes. Eles mudam. A série continua convergente, mas ela converge para outro valor, tá? Então, é a questão da convergência. Ela converge para outro valor. Mas bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você considera uma soma infinita e você tira uma quantidade finita de termos dessa soma, o que você tem ainda é uma soma infinita. E restou lá para ser somado ainda uma quantidade infinita de termos. Certo? Entendi agora. Ok, mas então agora vamos voltar para o retângulo. Quando eu tiro um ponto, eu tiro área 0. Quando eu tiro uma linha, eu também tiro área 0. Eu tirei uma única imagem de f. A quantidade que sobrou ainda, ela não é numerável. É uma quantidade densa. Então essa área que eu tirei aí, a gente diz que ela tem medida nula. Esse comprimento, né? A área da linha tem medida nula. Então você pode tirar quantas linhas você quiser. Desde que seja uma quantidade enumerável de linhas e a área vai continuar a mesma. Isso é fantástico, né? Isso é É fantástico. mesmo. Não é óbvio isso, não. Isso é uma coisa sofisticada. Inclusive é o resultado do teorema que eu tinha falado ali, de você pegar, tá aqui do lado. Cadê? Aqui embaixo, em cima. Ou tá do lado. Cadê? É esse aqui. Você pegar a função que tenha esse tipo de descontinuidade, em que os limites laterais existem. E você pode ter uma quantidade enumerável de pontos desse tipo de descontinuidade e a função continua integrável. O que significa que eu consigo calcular a área, mesmo assim, tirando uma quantidade enumerável de linhas. Eu consigo calcular a área. Isso é fantástico, né? Então significa que se você pega aqui esse quadrado, quadrado, aqui, aqui. Se você pega o quadrado e você tirar uma quantidade grande de linhas, você vai continuar com a mesma área. Claro que você não pode tirar todas as linhas, né? O que eu estou dizendo é que você vai tirar. Quando você tira uma linha do quadrado, você não está tirando uma coisa que tem volume. O volume que fica. A área que fica é a mesma. Você entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Ok. Pois bem, mais dúvidas? Vocês entenderam? Ficou claro? Pois bem, então faremos o seguinte. Eu, para não falar mais, né, sobre
assim, a teoria, né? Falar mais. E até ter gás para gravar as aulas à meia-tarde. Nós concluímos por hoje. E amanhã nós fazemos a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Que aí, a partir daí, a gente vai poder estar calculando integrais de forma mais prática, porque o teorema nos diz como fazer isso. Como calcular a integral de forma prática. Né? Ou seja, a gente vai usar as técnicas de integração, elas passam a servir a partir desse teorema. Tendo esse teorema, a gente pode agora usar técnicas de antiderivação, de encontrar primitivas, né? Esse que é o processo, para encontrar as integrais. Então, não tendo mais dúvidas, ficamos por aqui e nos vemos amanhã, tá? Às 8h20, 8h10. Vocês têm aula antes, né? Então, um pouquinho depois. Então, boa noite e até amanhã.